amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal e como você pode ver no título do vídeo, hoje é dia de aprendermos sobre mais uma mulher da Bíblia. E a mulher que nós vamos estar aprendendo hoje foi uma sugestão de uma de vocês, a Luciana Moloni. Muito obrigada, Luciana, pela tua sugestão. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vinda, não esqueça de inscrever-se. E é muito bom ter vocês aqui comigo e principalmente quando vocês deixam essas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. Eu gosto muito, aprecio demais. Lembrando que aqui no nosso canal tem uma playlist com 30 mulheres da Bíblia e outras mulheres da Bíblia que se encontram na playlist Mulheres com Propósito. Então vamos lá começar a falar um pouco sobre esta mulher da Bíblia e o que ela tem a nos ensinar. A primeira coisa que eu acho interessante é que a menção acerca de Zípora só aparece em 3 capítulos da Bíblia, todos estão no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 18. São apenas esses 3 capítulos que mencionam um pouco algo sobre a esposa de Moisés. Então vamos só entender um pouquinho quem é Zípora, a história dela antes de encontrar Moisés. Zípora é filha do sacerdote Jetro, que também era chamado de Reuel. Ele tinha 7 filhas e uma dessas filhas era Zípora. E o encontro de Zípora com Moisés se dá num poço em Midian, quando Moisés estava fugindo do Egito. Você consegue ler todo esse relato em Êxodo capítulo 2. Então é nesse primeiro momento que nós vemos Zípora aparecer na história e só é mencionada nesse sentido. Sabemos que Zípora estava nas terras de Midian, ou seja, ela era uma descendente de Abraão pela sua segunda esposa Quetura. Os midianitas eles descendem de Abraão também. E Jetro era um sacerdote, possivelmente um sacerdote do Senhor. Então Moisés casa-se com Zípora e não se fala mais em Zípora. Menciona-se que Moisés tem 2 filhos e Zípora fica sem menção nas escrituras. Ela fica casada com Moisés por 40 anos, que é o tempo que Moisés fica ali peregrinando como pastor nas terras de Midian, até o momento em que Deus se revela a Moisés e diz que é hora de Moisés voltar para o Egito para cumprir a missão de Deus de tirar o povo israelita dali do cativeiro. Então veja bem, durante 40 anos a história dessa mulher não é mencionada, a influência dela na vida de Moisés ou de Moisés em sua vida, não, nada é mencionado. E quando nós pegamos os 3 pontos que mencionam a história dela, nós vemos que algumas questões são difíceis de responder, são difíceis de interpretar. E o ponto que nós vamos nos ater hoje é aquela questão onde quando Moisés fala a Jetro que precisa voltar ao Egito porque Deus ordenou e ele sai da casa de Jetro com a esposa e os 2 filhos. E no caminho, quando eles param para dormir em uma estalagem, você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 4, o Senhor fere Moisés e Moisés está ferido praticamente com algo que iria matá-lo. E é nesse ponto que a história de Zípora, digamos assim, que se sobressai, onde ela aparece mais, porque ela percebe que aquilo que está acontecendo com Moisés é por conta do seu filho não ser ainda circuncidado. Então vamos pegar algumas questões aqui que eu falei para você que a gente fica meio sem saber direito o que aconteceu. A Bíblia não fala a forma que Deus feriu a Moisés, que tipo de enfermidade, o que aconteceu, não mostra claramente. A Bíblia também não fala que os 2 filhos de Moisés estavam sem circuncisão. Provavelmente o mais velho era circuncidado e o mais novo não era, mas a Bíblia não diz qual filho foi feito a circuncisão. E outra coisa que também fica sem uma explicação é a frase dita por Zípora ao dizer que ele era um noivo de sangue para ela, um marido de sangue. Então são essas coisas que não são bem esclarecidas para a gente em relação à palavra. E claro que você vai encontrar versões teológicas de várias pessoas interpretando isso aí, mas é uma coisa que não se tem, digamos que um consenso sobre o fato. A questão que eu quero analisar com você sobre a vida dessa mulher é que mesmo com esse fato tão assim forte que acontece na vida dessa mulher, nós podemos tirar lições
preciosíssimas e são essas lições que eu quero me ater com você hoje. Alguns historiadores mencionam que provavelmente o filho que não era circuncidado era o filho mais novo de Zípora e Moisés, e que provavelmente ele não havia sido circuncidado porque a própria Zípora teria se colocado contra essa prática quando Moisés teria feito isso no primeiro filho. Ela viu o processo da circuncisão. Lembrando que Zípora era midianita, então não era costume dos midianitas fazerem o ato da circuncisão, porque isso era um ato específico entre a aliança do povo de Deus, da descendência de Isaac, foi um símbolo que Deus exigiu dos israelitas naquele tempo. Então ela pode ter achado aquilo um ato muito bárbaro, digamos assim, e não permitiu que Moisés fizesse aquilo. Isso é uma linha de pensamento. Outra linha de pensamento diz que simplesmente Moisés ignorou essa regra de Deus como algo que deveria ser feito e não fez no seu segundo filho, deixou isso passar. Mas a questão é, Zípora foi uma mulher que sabia o que devia ser feito e fez. Quando ela compreendeu o que estava acontecendo com seu esposo, ela teve o discernimento para entender que aquilo que estava acontecendo com ele era pelo fato de Moisés não ter cumprido uma exigência de Deus, aquilo que Deus exigia como aliança para com o seu povo em ungir seus filhos. Então a própria Zípora faz a circuncisão no seu filho. Então o que nós podemos aprender com essa mulher nesse fato, nessa situação tão atípica e que ficou mencionada na palavra? A primeira coisa é, quando você souber que Deus quer que você faça alguma coisa, faça. Não importa se o filho de Zípora não tinha sido circuncidado porque antes ela tinha estado em oposição a isso. O que importa é que quando ela compreendeu aquela situação naquele momento e que seu marido estava ali prestes a morrer, ela age, ela sabia o que devia ser feito e ela vai e se coloca em ação. Quando você sabe o que tem que fazer, quando você sabe o que Deus está te mandando fazer, apenas faça, apenas obedeça, porque Deus sabe o que Ele quer e quais os benefícios que Ele quer trazer para você através de uma situação. Então, como foi que Zípora usou toda essa situação para nos ensinar algo hoje? A primeira coisa que ela nos ensina é: tenha discernimento dos fatos. Quando ela viu seu esposo ali, próximo à morte, sabendo que Deus tinha falado com ele, tinha dado a ele uma missão de ir até o Egito e libertar o povo de Deus, ela automaticamente discerniu que Moisés precisava realmente cumprir a aliança de Deus, começando na sua casa. Então ela sabia que um dos filhos não era circuncidado e ela toma a direção, ela toma a frente da situação porque ela teve discernimento. Então seja uma mulher que busca discernir os fatos. Observe as coisas que estão acontecendo ao teu redor, que estão acontecendo na sua casa, com seus filhos, com seu marido, e busque em Deus discernir os fatos. A segunda coisa é que Zípora fez o que precisava ser feito. Após ela ter uma visão, um discernimento do que precisava ser feito, ela fez. Ela não ficou protelando, ela não ficou tentando passar a responsabilidade para outra pessoa, ela não ficou esperando que o marido morresse, como quem diz: eu não tenho nada a ver com isso. Não, ela discerniu o que precisava ser feito e ela agiu em conformidade com o discernimento recebido. Quando você recebe, minha amada, um direcionamento e um discernimento de Deus, você tem que agir. Às vezes Deus fala conosco algumas coisas de uma maneira tão suave, tão sutil, mas nós sabemos que é Ele que está falando conosco e nós simplesmente muitas vezes queremos ignorar essa voz ou fingir que não foi com a gente. Deus pode falar com você para deixar de assistir alguma coisa que você está assistindo. Deus pode falar com você para você parar de ler alguma coisa que você está lendo. Enfim, Deus pode falar sobre coisas, N coisas da sua vida que Ele sabe que aquilo não está te fazendo bem, que está prejudicando você, ou mostrar a você algo na sua casa que não está fazendo bem para os seus filhos, para o seu marido, enfim. Tenha o discernimento, mas não fique só com o discernimento. Parta para a ação, parta para fazer o que Deus está mandando que você faça.
E a terceira e última questão é que nós vemos Zípora se colocando em posição de auxiliar o seu marido. Sim, nesse momento, Zípora passa quase que a interceder pela vida de Moisés, porque se ela não tivesse tomado a decisão rápida de discernir e fazer o que tinha que ser feito, provavelmente Moisés teria morrido. E você pode dizer, mas como Deus mataria Moisés se Deus tinha dito a Moisés que ele precisava ir salvar o povo do Egito? Bem, quando nós estamos em desobediência a Deus e não mudamos a nossa conduta, Deus vai sim levantar outra pessoa que se coloque na posição em obediência total a Ele. Mas nesse momento, Zípora se torna alguém que consegue discernir, que age para que o seu esposo continuasse a cumprir a sua missão. Como eu disse a vocês, a frase que é usada por Zípora não tem muito consenso sobre o que ela quis dizer naquele momento. Provavelmente é mencionando a questão do ato da circuncisão, que para ela não era algo natural. Mas o que nós precisamos tomar como lição para nós, como mulheres de Deus, e aprender com essa mulher da Bíblia, é que nós precisamos ter discernimento aguçado, é que nós precisamos obedecer a Deus em tudo que Ele nos fala. E que muitas vezes nós vamos precisar nos colocar na brecha em favor dos nossos esposos. Deus espera que eu e você, como mulheres segundo o coração de Deus, estejamos sempre prontas a orar, a cobrir a vida dos nossos esposos em oração. Saiba que quando o seu esposo sai de casa para o trabalho, ele está indo para uma batalha. Não essa batalha que o mundo enxerga do natural, do trabalho, mas uma batalha espiritual. E você, como esposa sábia, tem que ter discernimento de estar orando, pedindo a Deus que cubra a vida do seu esposo, que guarde a vida dele, que cubra os pensamentos, o coração, o falar. Então seja essa mulher que, como Zípora, sabe ter esse discernimento e esse posicionamento e aprende, porque se o filho dela realmente não tinha sido circuncidado por uma posição dela, observe que Deus não cobrou essa posição dela, e sim de Moisés, porque ele era o sacerdote do lar. Então ela aprendeu com aquela situação, ela conheceu mais a Deus de perto com essa situação, e com certeza nós vemos todo o continuar da história, como Moisés fez aquilo que teria que ser feito, e que líder Moisés se tornou, um marco do Antigo Testamento, para que nós hoje tivéssemos essa riqueza de conhecimento acerca de Deus. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, aprendido um pouco mais sobre essa mulher da Bíblia. Deixa aqui nos comentários o que você acha da história de Zípora. Você já tinha ouvido falar dela? Tem alguma outra mulher da Bíblia que você gostaria de ver aqui no canal? Eu vou ficar muito feliz de ver o teu comentário, poder responder você. Estamos quase atingindo a nossa meta de 30 mil mulheres segundo o coração de Deus. E eu conto com você para compartilhar o nosso vídeo nas tuas redes sociais, convidar as tuas amigas a se juntar a nós aqui no canal. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!